Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com a nossa disciplina Planejamento e Controle da Manutenção, continuando o nosso assunto de orçamento para serviço de manutenção elétrica industrial. Então, na aula passada, eu mostrei um exemplo de como fazer o cálculo do orçamento para um serviço de manutenção. Quem porventura, por algum motivo, não assistiu essa aula, né, assista lá que é importante, né, para entender essa aqui. Então, hoje aqui eu vou fazer um outro exercício resolvido, passo a passo, né, para que vocês possam compreender melhor esse tipo de exercício. Então vamos ver aqui um exemplo hipotético, né? Uma pequena empresa denominada Hertz Manutenção Limitada recebeu uma solicitação para fazer uma manutenção preventiva em uma pequena subestação elétrica industrial. Então aqui o estudo de caso, né? É uma empresa lá que faz manutenção terceirizada para outras empresas, né? Então ela recebeu aqui uma proposta para fazer um orçamento de uma manutenção preventiva lá numa pequena subestação elétrica industrial. Então, nós partindo aqui desse caso aqui, nós vamos desenvolver o exercício. Bom, então o técnico programador, né, da empresa Hertz foi lá no cliente para ele fazer uma visita no local da subestação. Então isso é muito comum no orçamento, né? Principalmente quando o orçamento é numa empresa terceirizada, né? Então o técnico pode ser um de nós, né? Vai lá no local para dar uma olhada, né? Fazer um primeiro diagnóstico, né? Lá na subestação para ele poder então ter condições técnicas de elaborar o orçamento. Então esse técnico programador foi lá na empresa cliente, né, visitar lá a subestação e estimou que a manutenção preventiva lá naquela instalação será realizada em 38 horas. Então, visitando lá, verificando que tem que trocar alguns cabos, tem que trocar algumas conexões, né, tem que fazer alguns testes, vai levar 38 horas, né, de trabalho. Então, essa estimativa é uma estimativa que é feita inicialmente para ter dados para desenvolver o orçamento, né? Claro que às vezes ele estimou aqui 38 horas, pode gastar 35, pode gastar 40, né? Mas ele já tem que fazer essa estimativa aqui para desenvolver o trabalho. Por isso é que nesse caso tem que ser um técnico da área, né? Não adianta mandar uma pessoa, um auxiliar de eletricista para fazer esse levantamento, né? Porque isso aqui vai um pouco da experiência, tá? Bom, então ele também constatou lá durante essa visita nessa pequena subestação que vai ser necessário substituir um transformador trifásico, né, de 15 kVA de 220 e 380 volts. E também vai precisar de usar 50 metros de cabo de 10 milímetros quadrados de seção. Então, isso é um levantamento preliminar que é feito quando a manutenção é externa, né, numa outra empresa, como é o caso desse exemplo aqui. Bom, a empresa Hertz Manutenção Limitada, que vai fazer o serviço de manutenção preventiva lá na subestação do cliente, né? Ela tem lá de funcionário um técnico que o salário dele é R$ 3.000, um eletricista 3, né, que geralmente é um eletricista mais experiente, que o salário é R$ 2.700, um eletricista 2, que é um eletricista com experiência intermediária, o salário é 2.500, um eletricista 1, né, que geralmente é um eletricista assim, ainda com pouca experiência, e também tem um assistente, né, administrativo lá na empresa Hertz, que o salário dele é 1.300. Então, por que isso? Porque vocês já viram na aula anterior que para fazer o orçamento nós temos que ter o valor do salário de toda a equipe da manutenção da empresa, porque isso vai ser importante lá no orçamento. Então esse dado aqui o cliente não dá, é internamente lá na nossa empresa, no caso aqui do exemplo da empresa Hertz, né, que ela vai perder esse dado. O técnico ele pode perguntar esse valor de salários lá para o proprietário da empresa ou para o contador da empresa, né? Porque os salários não aumentam todo mês, né? Então ele tendo esses dados aqui vai servir para quase um ano, né? Então, mas precisa
do salário de todo mundo da manutenção. Observa que aqui não está o salário do pessoal da limpeza, não está o salário aqui do porteiro da empresa, né? É só o salário da equipe técnica da manutenção elétrica, tá? Bom, a gente também tem que computar aqui as despesas fixas mensais da empresa RES Manutenção, né? Que é a empresa que nós trabalhamos, por exemplo, é que vai fazer esse orçamento. Então vocês lembram lá da aula passada, né? Que despesas fixas são aquelas despesas que elas não variam todo mês. Durante o ano, aquela despesa é a mesma. É o caso de um aluguel, de uma seguradora, de uma vigilância, né? Então, lá na empresa Hertz Manutenção, eles têm um galpão alugado, que o aluguel desse galpão da empresa Hertz é de R$ 5.000. Então, todo mês vai vir um boleto de R$ 5.000 do aluguel lá do galpão que a empresa Hertz utiliza. Então, esse valor aqui, nós vamos precisar dele para executar o cálculo do orçamento. Um outro valor que nós vamos precisar de despesa fixa é seguradora. Então, geralmente, uma empresa, mesmo que ela sendo de pequeno porte de manutenção, ela tem que ter um seguro da empresa, porque pode ter um imprevisto, pode ter um curto-circuito lá na empresa, né? Pode ter um incêndio, né? Pode ter uma forte chuva e dar um problema no telhado. Então, toda a empresa ela paga mensalmente, né, um seguro para ser ressarcida caso haja um imprevisto. Então, nesse exemplo aqui, o que a empresa Hertz Manutenção paga para uma seguradora é R$ 400 por mês. E também vigilância eletrônica, que são aquelas câmeras, né, que tem nos galpões das empresas, né? Então, aqui a empresa Hertz ela paga também mensalmente, né, um valor para uma empresa de vigilância para manter as câmeras lá, né, fazendo a vigilância eletrônica. Então, isso aqui que são despesas fixas no caso do exemplo da empresa Hertz. Mas também a empresa tem despesas variáveis. O que são despesas variáveis? São aquelas despesas que elas mudam de valor a todo mês, que é o caso de conta de luz, conta de água, conta de telefone, custo com os materiais de limpeza, né? Então são chamadas despesas variáveis, né? Então nesse exemplo aqui da empresa Hertz Manutenção, mensalmente, né, a média mensal da conta de luz é R$ 250, a média mensal da conta de água é R$ 200, a média mensal da conta de telefone é R$ 400. Agora, no caso aqui do telefone, principalmente o telefone celular, não pode pôr o valor do telefone celular do supervisor da empresa, do técnico, do proprietário da empresa. É a conta do telefone da empresa. Porque a empresa ela tem que ter um telefone fixo dela para atender os clientes ou então um celular. Não pode somar aqui nesse valor da conta de telefone a conta do telefone particular de nenhum membro lá da equipe. E também material de limpeza, né? Toda empresa de manutenção tem material de limpeza, de custos com material de limpeza. Então, no mês, né, tem que colocar esse valor. Então, esses dados aqui são os dados lá da empresa RES Manutenção, que nós vamos precisar deles para compor o orçamento lá para aquele cliente lá da pequena subestação. Bom, então nós vamos ver aqui a solução do exercício, tá? Mesmo que porventura alguém não assistiu a aula passada, não tem problema que aqui, né, eu vou repetir como eu fiz na aula passada, mas agora nesse outro exemplo, tá? Então, quando a gente vai fazer um exercício de orçamento de serviço de manutenção, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o custo da mão de obra. O custo da mão de obra, eu expliquei na aula anterior também, né? É o custo que a empresa tem com a equipe de manutenção. Então, existe essa fórmula aqui, que já é padronizada, para nós calcularmos o custo da mão de obra. Mas essa fórmula, ela não é muito antiga. É uma fórmula que se usa, né, de uns 8 anos para cá. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, já há alguns anos, não existia essa fórmula aqui. Então, hoje, facilita bastante, né? Essa fórmula aqui que os contadores fizeram a partir do Excel. Mas aqui, a gente não precisa de usar Excel, né? Vamos fazer aqui. Então, vamos repetir aqui a fórmula, aqui, ó. Por custo da mão de obra, a gente tem que somar os salários da equipe lá da oficina de manutenção, multiplicar por 1,7, né? Na aula passada eu expliquei também que esse 1,7 aqui é relativo aos encargos sociais da empresa. Fundo de garantia, 13º e INSS, estão lembrados? Bom, então eu vou somar
os salários lá da equipe da manutenção, multiplicar por 1,7, sempre vai ser essa constante aqui, e multiplicar pelo tempo estimado para execução do serviço. Então, e dividir pelo número de horas úteis no mês. Nós falamos também na hora passada que, de acordo com a CLT, que é aquelas leis de trabalho que tem aqui no Brasil, uma empresa de manutenção ela só pode trabalhar no mês 190 horas. Então, aqui na fórmula, esse horas úteis do mês sempre vai ser 190 horas. Então vamos ver aqui, ó, o que a gente fez? Nós somamos aqui os salários, né? Lá os salários do técnico, né? Do eletricista 3, do eletricista 2, do eletricista 1, do auxiliar administrativo, né? Somamos o salário dele. Tem que colocar em parênteses primeiro, porque é soma, tá? Depois nós vamos multiplicar pela constante 1,7, relativa aos encargos sociais, e multiplicar por 38. O que seria esse 38? O tempo estimado, nesse exemplo, para executar o serviço lá de manutenção preventiva na subestação. Então, aqui, ó, fazendo passo a passo aqui, fazendo a soma aqui dos salários, 3.000 mais 2.700, mais 2.500, mais 1.500, mais 1.300, olha aqui, ó, dá 11.000. O 11.000 eu vou multiplicar por 1,7 e multiplicar pelos 38 horas, que é o tempo estimado para execução do serviço. E dividir pelos 190. Aqui eu estou fazendo aqui pausado, mas como se você estiver com a calculadora, você já faz direto, né? Então, fazendo aqui a multiplicação em cima, 11.000, que é a soma dos salários, vezes 1,7, que é o encargo social, vezes 38 horas de trabalho, vai dar 7.710,600. Dividido por 190, 3.740. Eu até grifei aqui. O que é esse valor aqui? Já é o valor do orçamento? Não. Isso aqui é só o custo da mão de obra que a oficina Hertz Manutenção gasta com os funcionários. Então, a oficina gasta com os funcionários por mês isso aqui. Vamos supor, igual aconteceu na época da pandemia, que a empresa ficou lá 2, 3 meses sem fazer serviço nenhum para o cliente. Então, o dono da empresa teve que pagar isso aqui para os funcionários todo mês, mesmo se ele não tivesse serviço, né? Então, por isso que hoje, durante o mês, a empresa de manutenção ela tem que ter vários serviços para poder compensar isso aqui. Então, isso aqui o dono da empresa vai saber que todo mês ele vai gastar esse valor aqui em média, né? Por isso que está dividindo por 190, né? Dilui no mês todo. Mas, então a gente vai guardar esse valor aqui, tá grifado, que daqui a pouco nós vamos precisar para somar com os outros valores que nós vamos calcular. Então, todas as vezes que vocês forem fazer um exercício de orçamento, a primeira coisa que faz é isso aqui, tá? Seguindo a fórmula aqui, que facilita para nós. Então, vamos guardar esse valor que eu grifei aqui, tá? Então, portanto, né, o custo da mão de obra para esse serviço de manutenção a ser executado vai ser de 3.740. Agora nós vamos para o segundo passo, calcular as despesas fixas da empresa. Então lembra que eu falei que despesas fixas são aquelas despesas que todo mês elas têm o mesmo valor, que é o caso de um aluguel, né? de uma taxa de seguro, etc. Então tem uma outra fórmula aqui que vai nos possibilitar chegar no cálculo das despesas fixas. Então a fórmula de despesa fixa é o seguinte, são as despesas mensal com aluguel, a despesa mensal com seguro e a despesa mensal com vigilância. Vamos supor que a empresa ela não paga aluguel, que o galpão que ela usa lá para as atividades da empresa é do próprio proprietário. Então aqui fica zero, né? Então se tiver, no exemplo que eu estou fazendo aqui, sempre vai ter um aluguel, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar o valor do aluguel que a gente viu aqui no slide anterior, né? Somar com o seguro e a vigilância. Então o aluguel foi R$5.000 por mês, todo mês, né? R$5.000. A mensalidade do seguro da seguradora é R$400 e a mensalidade da vigilância é R$600, dividido por 21. O que é esse 21? São os dias úteis no mês que a empresa trabalha, isso regulamentado pela CLT. Então, por que são 21 dias? Eu também expliquei na aula passada, mas só revisando aqui, porque o mês tem 30 dias, mas a empresa não pode trabalhar dia de domingo e nem à tarde de sábado, então tem que descontar dos 30 dias os 4 domingos e
os 4 meio horários de sábado à tarde. Por isso que dá 21. Ok? Então, esse 21 já é da fórmula, significa dias úteis no mês. Naquela outra que nós vimos no slide anterior de custo da mão de obra, era 190 horas, né? Agora nós estamos falando de dias. Então as fórmulas são diferentes. Então, substituindo aqui, né? Dividido por 21 dias, somando 5.000 mais 400 mais 600, vai dar 6.000. 6.000 dividido por 21, 285,71. O que é esse valor aqui? É o valor médio, né, das despesas fixas no mês para cada serviço de manutenção a ser realizado pela empresa. Então, nós vamos guardar esse valor aqui, que no final nós vamos ter que somar com aquele custo da mão de obra que a gente viu no slide anterior. Ok? Então, quando você for fazer, é só seguir as fórmulas aqui que você chega lá no resultado certinho. Bom, agora no terceiro passo, nós vamos calcular as despesas variáveis, que são aquelas despesas do mês lá da empresa de manutenção elétrica, a Hertz, que ela gasta por mês. Despesas variáveis é aquela despesa que cada mês ela vem com um valor diferente, né? Igual eu disse, conta de luz, conta de água, conta de telefone. Então aqui na fórmula também divide pelos meses 21 dias, ou seja, está diluindo isso aqui, né, nos 20 dias úteis no mês. Então, aqui a fórmula é o valor mensal da conta de luz, mais o valor mensal da conta de água, mais o valor mensal da conta de telefone, mais um custo mensal com material de limpeza, se houver. Quando a CEMIG manda lá para a nossa casa aquela conta de luz, né, a Copasa também, geralmente a da Copasa é aquela de letra azul, da CEMIG de letra verde, né, eles já colocam lá qual que é a média de gasto no mês. Um dia que você prestar atenção, você vai ver. Então já facilita, porque não é o valor da conta que chegou nesse mês, é o valor da média da conta de luz no mês com a conta de água. Mas a própria conta da CEMIG ou da Copasa já dá isso para nós lá, tá? Então facilita bastante. Então aqui, ó, nós vimos lá no slide anterior que a conta de luz mensal, né, a média mensal é 250, a conta de água, a média mensal é 200, né? A conta de telefone, a média mensal é 400 e gasta com material de limpeza, em média, por mês, 150. Então, isso nós vamos dividir por 21. Fazendo a soma aqui, 250, 200, 400 mais 150 dá 1.000. Dividido por 21, 47,62. Então, esse 47,62 é a média de despesas variáveis no mês, que nós vamos precisar para somá-la no final. Bom, na maioria dos serviços de manutenção, isso acontece também na manutenção preventiva e principalmente na manutenção corretiva, às vezes é necessário substituir algum componente, né, que a gente verificou que já está em desgaste ou vai comprometer a qualquer momento a instalação. Então, o cliente ele não vai comprar esse componente e entregar para a empresa que vai fazer a manutenção. A empresa que vai fazer a manutenção que é responsável por adquirir esse componente ou esses componentes e substituir lá na instalação. Então, no orçamento vai entrar o custo gasto com os componentes, materiais, né, etc. Então, aqui agora, no quarto item, né, nós vamos ter que calcular o custo dos componentes, dos materiais, que porventura vão ser substituídos lá durante a manutenção preventiva. Aí, nesse exemplo nosso aqui, vai ter que substituir um transformador de 15 kVA, 220, 380 volts, que o técnico da empresa Hertz olhou no mercado e viu que ele custa R$ 2.800. Mas vai precisar também de 50 metros de cabo de 10 milímetros quadrados de seção, que vai custar R$ 200. Então, o que nós vamos ter que fazer? Somar o valor desses materiais que vai ser necessário durante a manutenção preventiva para entrar no nosso cálculo. Então, somando aqui o 2.800, que é o transformador, mais o R$ 200, que é o cabo elétrico, nós vamos ter aqui, né, 2.800 mais 200, 3.000. Então, esse 3.000 é o custo dos componentes materiais que vão ser necessários durante a manutenção. Porque se ele não entrar no valor, a empresa que está fazendo a manutenção, no caso a Hertz, tem que arcar com isso, não pode, né? Então aqui o cabo, né, a figura que está representando lá o rolo de cabo de 50 metros, mais o transformador lá, transformador de médio porte, né,
que custa R$ 2.800. Se tivesse aqui algum outro componente lá, tivesse que colocar cabo de aço, conjunto de parafusos e portas, iria somar aqui. Mas nesse exemplo aqui, só vai ter que substituir esses dois componentes aqui. Agora, então, aqui no quinto item, nós vamos calcular o custo parcial. O que é esse custo parcial? Eu expliquei também na aula anterior. O custo parcial, ele vai servir de base para calcular a margem de lucro que a empresa Hertz vai ter nesse serviço de manutenção. E também vai ser base para calcular uma taxa administrativa. Então, na realidade, esse custo parcial é só para facilitar aqui o cálculo do orçamento, tá? Ele não é ainda aquele valor que a gente vai passar para a empresa cliente. Então, esse custo parcial também tem uma fórmula pronta para ele aqui. Na realidade, o que seria o custo parcial? Seria a soma daqueles cálculos que nós fizemos aqui no slide anterior. Então, tem essa fórmulazinha aqui, tá? Aqui, ó. Custo parcial é o custo da mão de obra, né, que nós já fizemos, mais as despesas fixas, mais as despesas variáveis, mais os custos das peças dos materiais. Então, aqui, ó, o custo da mão de obra, lembra ali, a gente fez no primeiro slide, 3.740, né? Mais a despesa fixa, que foi 285,71 centavos. Mais as despesas variáveis, R$ 47,62. E mais o custo, né, do transformador, dos cabos elétricos, que deu 3.000. Então, somando aqui, agora nesse caso da fórmula não tem divisão por 190 nem por 21, tá? É só somar. Então, somando aqui, né, esses itens, que é na realidade o resultado que nós já temos aqui das páginas anteriores, né? Então deu R$ 7.073,33. Então isso aqui é um custo parcial, né? Às vezes acontece na prática do cliente ligar e falar assim, já está pronto aí o orçamento, quanto que vai ficar mais ou menos? Então a gente pode falar, eu estou fazendo aqui ainda, né? Mas aqui num custo parcial já vai ficar em 7.000. Quer dizer, a gente pode até dar essa informação para o cliente caso ele peça, né? Mas não é o valor ainda definitivo, ok? Só voltando aqui nas fórmulas, essas fórmulas você não precisa decorar, né? Precisou, você vai e consulta. Agora, com o tempo, a gente acaba decorando, porque são formas simples, né, de fazer. É uma sequência lógica, que é uma soma do que a gente fez anteriormente, tá? Então, olha aqui embaixo essa observação que é importante, né, para não confundir. Esse valor do custo parcial ainda não é o valor do orçamento total, tá? Então, vamos continuar aqui no próximo slide para chegar no valor que nós queremos, né, do orçamento total para informar lá o nosso cliente. Bom, agora nós vamos calcular a margem de lucro. A margem de lucro é, na realidade, o lucro que o proprietário da empresa de manutenção vai obter com esse serviço. Então, essa parte aqui é importantíssima, né? Bom, a margem de lucro, historicamente, ela é de acordo com a situação econômica do país, no caso aqui do Brasil, né? Já teve época no passado aqui que a inflação no Brasil foi 30%, né? Hoje a inflação no Brasil, ao longo aí dos últimos 6 anos, está em apenas 5% ao ano. Então essa margem de lucro, hoje ela está baixa para as empresas, né? Então, na realidade, o governo federal, há uns anos atrás, estipulou aqui um valor de margem de lucro do mercado. Então, hoje, embora a inflação esteja aí na casa dos 5%, a margem de lucro das empresas de manutenção pode ficar entre 10% e 20%. A gente faz uma média de 15%, né? Então, isso aqui é uma coisa que o mercado pratica hoje, né? Se daqui 1 ano, daqui 2 anos, a inflação no Brasil aumentar violentamente ou diminuir, então isso aqui pode ser alterado, mas no momento, ultimamente, nós vamos utilizar em base esse 15% aqui relativa à margem de lucro. Agora, vocês lembram lá da matemática? Quando a gente fala 15%, significa 15 dividido por 100, né? Então, em termos de cálculo, quando eu tenho 15%, eu tenho que usar 0,15, que é 15 dividido por 100. Se fosse 10%, seria 0,010, né?
Então, ela, para efeito de cálculos, 15%, na realidade, vai ser 0,15. Então, na realidade, o que é? Nem tem bem uma fórmula, né? É 15% do custo parcial. O custo parcial foi R$ 7.073,33, então nós vamos fazer 15% desse valor, que vai ser 0,15, né? Aqui pela 15 dividido por 100, né, da matemática, vezes 7.073,33 centavos, que dá um valor de 1.061. Então, 1.061 é a margem de lucro que a empresa vai ter nesse serviço. Aí você fala assim, mas está muito baixo esse lucro, né? Mas, claro, por isso que não pode ter só um serviço na empresa no mês, né? Ele vai somar isso com os outros serviços que vai ter. Então, a margem de lucro, na realidade, é 15% do custo parcial, tá? Por isso que a gente teve que calcular o custo parcial. Então, esse valor nós vamos somar no final para chegar no valor do orçamento. Bom, então, seguindo aqui no sétimo item, né, nós temos que calcular a taxa administrativa. Essa taxa administrativa, né, eu também expliquei na aula anterior, é referente ao serviço administrativo da empresa, custo com logística, né, transporte, algum custo imprevisto na manutenção, é muito comum ter algum custo imprevisto, né? Custo de captação de clientes, então todos aqueles custos administrativos que a empresa vai ter, contato com o cliente, propaganda da empresa. Hoje tem empresa que elabora um site na internet, né? Isso tudo custa, né? Por exemplo, nós vimos no exemplo que nós estamos fazendo aqui, nesse exemplo aqui, a empresa que vai fazer a manutenção preventiva, a Hertz Manutenção, ela vai ter que comprar o transformador para substituir lá na pequena subestação. Agora, vai ter um custo para buscar esse transformador lá na distribuidora, levar esse transformador lá no cliente, tudo tem um custo de logística, né, de transporte. Então, tudo isso é compensado aqui nessa taxa administrativa. Caso não haja nenhum imprevisto, caso não haja nenhum custo de logística, né, essa taxa administrativa é somada com a margem de lucro. Então, por isso que ela é importante ser calculada separadamente. Então, essa taxa administrativa, aquilo que eu falei, ela é também de acordo com a situação econômica do país, né? Atualmente, né, nós estamos com a inflação muito baixa no Brasil, então essa taxa administrativa ela não pode ser superior àqueles 15% da margem de lucro. A gente faz 10% ou até 15%. Nesse exemplo aqui, a gente vai considerar a taxa administrativa 15% do custo parcial, mas a gente pode fazer até 15% também, tá? Bom, então, a exemplo que a gente fez no cálculo da margem de lucro, nós vamos pegar o valor da taxa, né, nesse exemplo que 10%, e multiplicar pelo custo parcial, que foi 7.073,33 centavos, né? Lembrando que eu falei há pouco, né, 10% significa 10 dividido por 100, que dá 0,10, né? 0,10 vezes 7.073,33 vai dar 707,33, que é o valor só para esse serviço. Então, esse valor aqui, como eu disse para você, se não tiver na prática nenhum custo imprevisto, nenhum custo extra, ele vai incorporar a margem de lucro, né? Que é importante isso aqui. Bom, agora nós temos que calcular também a taxa de imposto, porque as normas da Receita Federal do governo, todo serviço que é feito na área de manutenção, na área de comércio, tem um imposto separado daquele imposto de renda que a gente faz no fim do ano. Então, e esse imposto no Brasil é muito caro se comparado com outros países, né? Principalmente países da Europa, países da Ásia, o próprio Estados Unidos. Então, aqui no Brasil o imposto é muito alto. Mas no caso de empresas de pequeno porte, microempresa, o governo federal, já há 8 anos, ele estabeleceu uma taxa de imposto muito mais baixa para esse tipo de empresa. Uma empresa grande, vou dar um exemplo aqui, tipo a CEMIG, por exemplo, né? Então, é uma empresa de grande porte, então ela paga para o governo
31% de imposto. Mas para uma empresa pequena, de pequeno porte, o que é uma empresa de pequeno porte? Aqui tem até 9 funcionários. O governo hoje só cobra 11% do imposto. Se essa empresa crescer, ela vai cair numa outra alíquota, né? E vai pagar mais imposto. Por isso que muita empresa pequena tem só 9 funcionários, porque se tiver um 10º funcionário, vai pagar 32% de imposto. Bom, então, isso aqui é chamado de imposto sobre serviços. Bom, então, qualquer exercício que vocês forem fazer isso depois na prática, né? Para esse ano de 2024, aqui no Brasil, a taxa de imposto é 11%. Por exemplo, no ano passado, 2023, era 8%. Então, para 2024 já aumentou um pouquinho, né? Então, aquele mesmo caso, dividir 11 por 100 vai dar 0,11. Então, agora tem uma pequena fórmula para a gente aplicar para chegar nesse imposto aqui. Mas os dados dessa fórmula nós já temos prontos dos slides anteriores. Então, a fórmula do imposto é essa aqui, ó, o custo parcial mais a margem de lucro mais a taxa administrativa. Tem um parênteses aqui, ó, porque nós vamos ter que fazer essa soma primeiro, multiplicado por essa porcentagem do imposto que é 0,11. Então, aqui também não divide por 190 ou por 21. Ok? É só somar isso aqui. Nós vamos pegar os valores que nós já temos no slide anterior e fazer essa soma aqui seguindo a fórmula. Como eu comentei aqui nos slides anteriores, é só você seguir essas fórmulas aqui que você chega no resultado assim, sem nenhum outro problema. Bom, então o cálculo da taxa de imposto sobre serviços vai ficar assim, né? O custo parcial, né, que foi o 7.073,33, mais a margem de lucro, 1.061, né? A gente já fez lá atrás, né? Mais a taxa administrativa, né? 707,33, que multiplica a taxa de imposto atual do governo, né, para empresas de pequeno porte, que é 11%, né? 11 dividido por 100, a gente usa aqui na matemática 0,11. Então eu tenho que fazer primeiro essa soma aqui, por isso que tem o parênteses, aqui é o parênteses lá na fórmula. Então, somando aqui o azul, né, vai dar 8.841,66 vezes o 0,11, que dá 972,58. Olha aqui, só de imposto desse serviço a empresa vai pagar quase R$1.000, né? Vocês lembram que o lucro, a margem de lucro foi de 1.061, né? E olha aqui como que o imposto é alto, mesmo ele sendo 11%, mas não tem como fugir disso, né? Então, por isso é que tem que fazer isso aqui. Agora, na prática, quem é que vai pagar isso aqui? No orçamento, isso aqui é repassado para o cliente, não para um cliente, é diluído para todos os clientes. Por isso que é importante fazer o orçamento aqui com esses cálculos. Então, aqui nós temos o imposto que o proprietário da empresa vai ter que pagar desse serviço. Só que esse imposto, ele não é... Como é que a Receita Federal vai controlar isso? Todo serviço que é feito para um cliente tem que dar uma nota fiscal. E essa nota fiscal, hoje ela é feita de forma eletrônica, né? Não é no papel mais. Ela tem 3 vias. Uma via fica com o cliente, uma via da nota fiscal fica com a nossa empresa e outra via tem que mandar para a Receita Federal. E lá na nota fiscal, ó, vai ter esse valor aqui, ó, que o proprietário da empresa vai ter que depositar lá na Receita Federal esse valor relativo a esse serviço. Assim que o serviço for concretizado, né, e o cliente efetuar o pagamento, porque por enquanto aqui nós só estamos no orçamento que o serviço não foi feito ainda, né? Então, para vocês terem uma ideia como que imposto no Brasil é muito caro, né? Então, vamos seguir aqui para a gente chegar no valor final do orçamento. Ufa! Até que enfim chegou, né, no 9º item, que é o cálculo do valor do orçamento, né? O preço de venda do serviço de manutenção elétrica, que nós vamos ter que passar para o cliente. Então, existe uma fórmula também, tá? Uma fórmula aqui para calcular esse orçamento final, que é muito simples, né? É a soma do custo parcial, mais a soma da margem de lucro, mais a soma da taxa administrativa, mais o imposto que nós acabamos de calcular. Então, aqui também a gente não divide por nenhum outro valor, né? Basta somar o que nós fizemos ali anteriormente, né? Que é o valor que nós vamos informar para o cliente. Dependendo do cliente, ele não quer ver essas contas que nós temos para trás, ele quer ver só esse valor
valor aqui. Mas dependendo do cliente, ele quer que discrimina como é que nós chegamos aqui. Então, por isso é que a gente tem que ter essa planilha pronta. Bom, então vamos efetuar aqui, né? Pela fórmula, custo parcial mais margem de lucro mais taxa administrativa mais o imposto. Esses dados nós já temos lá de trás, né? Então, o custo parcial, lembra? 7.073,33 mais a margem de lucro 1.061 mais a taxa administrativa 707,33 mais o imposto 972,58. Lembrando para vocês que, embora a margem de lucro 1.061 nesse exemplo aqui, na prática, quando não tem nenhum imprevisto, o 707,33, que é a taxa administrativa, incorpora no lucro. Então, na realidade aqui, o lucro vai ser de 1.707, né, somando esses dois, caso não esteja nenhum imprevisto. Por isso é que tem que se trabalhar lá na manutenção, no sítio de manutenção, com bons profissionais, usando lá o 5S, né, para que não tenha imprevisto e a margem de lucro ela seja incorporada aqui na taxa administrativa. Bom, então fazendo essa soma aqui, né, e é sempre bom fazer essa soma na calculadora, né, para a gente não errar. Às vezes vocês fazem na mão, a gente acaba errando, né? Pega uma calculadora e faz, né? Então deu 9.814,24. Então esse é o valor que nós vamos repassar para o cliente daquele serviço de manutenção preventiva lá da pequena subestação, já incluído o transformador que vai comprar, os 50 metros de fio, a despesa fixa, né? Tá tudo aqui embutido. Então, agora, para não julgar o centavo aqui para o cliente, quando chega aqui no final, a gente arredonda isso aqui. Vocês viram aqui que a gente estava sempre usando duas casas depois da vírgula, né? Então, aqui agora eu posso arredondar para não dar esse centavo aqui para o cliente, né? Então, 9.814, eu vou arredondar aqui para 9.815, né? Como podia ficar 9.814? Então, aqui a gente faz um arredondamento. Então, é esse o valor do orçamento para o cliente. Tem casos que o cliente pede um desconto. O cliente pede desconto. E dependendo do cliente, às vezes é bom dar o desconto de 5%, de 10%. Por isso que tem a taxa administrativa. Ela é para compensar se caso a gente der algum desconto. Mas se der algum desconto, está tirando do bolso nosso, do bolso da nossa empresa, né? Então, por isso que o desconto aqui ele é um caso especial. Assim, naturalmente, não tem desconto. Em contabilidade não tem desconto, tá? E porque o cliente, então, na realidade, nós chegamos no valor. Ok? Eu vou explicar numa outra aula uma outra maneira de fazer o orçamento sem usar as fórmulas, que muita empresa pequena, principalmente as empresas pequenas, fazem isso, né? Mas não é o correto. Mas você vai precisar de saber também, tá? Então é o seguinte, eu vou sugerir para você que, num outro momento, claro que não é agora, né, você assistir essa aula gravada outra vez, porque aqui foram muitas informações, né, e quando você vê aqui de uma primeira vez, parece que a coisa é muito confusa. Mas na hora que você for assistir de segunda vez, você vai ver que é simples. Aqui eu fiz de passo a passo, por isso que parece que demorou demais, né? Agora eu vou passar um exercício para vocês aqui de um outro orçamento similar a esse, para você tentar fazer sozinho, tá? Olhando aqui por esse. É importante você tentar fazer para ver onde que está a sua dificuldade, ou se você entendeu, tá? Então é importante você fazer. Eu até sugiro, por isso que essa aula aqui não foi muito longa, né? Nós estamos aqui com 40 minutos de aula e eu sugiro que você faça exercício agora, tá? Eu postei lá esse exercício na plataforma da Polimig, que chama Pincel Atômico, e vou mandar para o WhatsApp de vocês também, tá? Quem não é meu aluno que também está assistindo essa aula, né? Pode depois pegar esse exercício lá na minha plataforma no YouTube. Ok, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida quando você estiver fazendo o exercício que eu vou passar, passa lá uma mensagem para mim, onde você teve a dúvida, que eu respondo para você. Ok? Então, bons estudos